Agora sim, vamos para a reportagem sobre o caso da geladeira. A perícia de Sergipe chegou à conclusão na investigação da morte do jornalista e advogado Celso Portela, que teve o corpo ocultado em uma mala dentro de uma geladeira. Segundo o laudo do IML, a morte do idoso foi causada por um traumatismo craniano após uma queda que ocorreu há cerca de 7 anos. O resultado do IML foi fruto de um trabalho minucioso. Alguns dos materiais até precisaram ir para o Rio de Janeiro para uma análise mais aprofundada. Na verdade, assim, o diagnóstico da causa da morte nós confirmamos aqui. O que foi encaminhado para o Rio de Janeiro, como a doutora falou, foram espécimes, né, que nos ajudaram na cronologia da morte. Mas o diagnóstico da morte, ela foi feita integralmente aqui no Instituto Médico Legal. Acredito que com as informações que constam no laudo, o delegado de polícia, que é quem é incumbido a indiciar ou não, ele fica mais seguro, né, nessa possibilidade de morte acidental. A identidade de Celso Adão Portela foi confirmada em setembro, após o acesso a informações médicas de quando a vítima ainda estava viva e precisou de uma prótese no joelho. O caso de Celso só veio à tona após o cumprimento de um mandado de despejo no apartamento onde o homem morava com uma técnica de enfermagem. A mulher vivia no apartamento com uma filha, uma criança, num ambiente tomado por materiais acumulados e insalubridade. Ela é a principal suspeita de ter ocupado o corpo de Celso. Para a perícia, o cadáver esteve conservado durante todo este tempo por estar em uma geladeira. Isso aconteceu justamente pela conservação na mala, dentro da geladeira. Possivelmente essa geladeira também, inicialmente ela funcionava, depois ela não funcionou mais, então a temperatura inferior também ajudou a aumentar esse tempo de putrefação, né? Então, de modo geral, o que a gente pode dizer é que a putrefação desse cadáver, ela está dentro do limite de tempo, em torno de 7 anos mesmo, isso é explicado pela literatura, e a gente teve um atraso que é explicado pela conservação do cadáver inicialmente e depois dentro da mala. O laudo da perícia concorda com o que foi dito pela suspeita. A versão da técnica de enfermagem é de que teria o encontrado sem vida dentro do apartamento. A acusada está presa em um hospital de custódia. A defesa tenta provar que a mulher sofre de transtornos psicológicos. Em outubro, a Polícia Civil já havia indiciado a suspeita por maus-tratos contra a filha e ocultação de cadáver. Um crime que vai de 1 a 3 anos de reclusão. O caso já está nas mãos da Justiça, mas pode ganhar outros rumos a partir de uma perícia que deve acontecer em janeiro para a avaliação da saúde mental da mulher. A tese da defesa sempre foi essa, de que não houve, né, homicídio, que ela não havia matado de fato o seu Celso, que apenas teria ocultado, não se sabe também o porquê, por questões psíquicas que ainda estão sendo investigadas, que provavelmente agora em janeiro saia o laudo psiquiátrico final dela, que vai ser relatado pelo Hospital de Custódia com o médico psiquiatra, que hoje é quem representa, né, o hospital, e ele vai fazer esse laudo final dela para saber as questões dela, se ela tem a saúde mental boa, se ela tem alguma doença mental ou transtorno, e se após esse trauma de ter visto o seu Celso morto na cama e ter guardado ele dentro de uma mala, se isso pode ter despertado algum gatilho naquele momento e ela possa ter no momento também, né, ocasionado mais um transtorno, além dos que ela já tinha. À época do caso, a filha da investigada esteve sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Agora, o desejo da mãe é reencontrá-la. Os maus-tratos é pela negligência do ambiente em que a criança vivia. Só que a criança nasceu naquele ambiente, a criança já estava acostumada com aquele ambiente, e a gente vê vários relatos de vários outros processos, ou coisas que saem na mídia, de mães que às vezes perdem o poder da suspensão familiar por conta desse estado. Mas isso não quer dizer que ela não tinha condições de cuidar da filha dela. Isso não quer dizer que ela era uma mãe ruim,
ou uma mãe que deixava faltar as coisas para sua filha, como, por exemplo, nunca houve nenhum relato, nem de vizinhos, nem da escola, de que ela maltratava a criança ou de que faltava alguma coisa para a criança. Pelo contrário. Mas eu acredito que, após a saída dela, após a vida dela restabelecida, eu acredito que ela tenha como cuidar da filha dela. E reencontrá-la, que hoje é a vontade dela, né? É a vontade de qualquer mãe que ama seu filho.